A prosperidade é dom de Deus. Temos direito à prosperidade por sermos filhos de Deus, por adoção em Cristo. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus como Salvador deve aproveitar o melhor da terra. Nem sempre, contudo, vivemos essa realidade porque somos ensinados de maneira errada, como se prosperar não fosse bom, ou fosse um pecado. Prosperar não é mal, ao contrário, pode significar que a pessoa está fazendo a vontade do Senhor Deus. Em 3 João 2, na versão Almeida Revista e Atualizada, lemos: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Se Deus faz votos acima de todas as coisas, pela nossa prosperidade e saúde, então, estas bênçãos provêm dele. A prosperidade é uma dádiva de Deus. A pessoa que não prospera não vive de acordo com o padrão que Deus idealizou para os seus filhos. O fato de alguém não prosperar ou aproveitar de saúde não anula os votos de Deus, a pessoa é que deixa de aproveitar deles. A todo instante, precisamos meditar na palavra de Deus e extrair da palavra aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Ensinamento errado. Durante boa parte de minha vida ouvi mensagens que sugeriam que a prosperidade é uma coisa ruim. Cheguei até a evitar me envolver em qualquer tipo de trabalho que me pudesse trazer prosperidade, pois temia me desviar dos caminhos de Deus e perder a salvação. Aquilo me influenciava negativamente de tal maneira que eu olhava para as pessoas prósperas como se estivessem perdidas, com o ingresso certo para o inferno. Eu achava que o céu seria a morada somente daqueles que viveram em escassez. Meus olhos se abriram. Eclesiastes 5:9. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Nesse versículo compreendemos que Deus dá riquezas e fazenda, e isso é dom de Deus. Seja um dizimista. Ser dizimista é condição fundamental para a prosperidade, conforme Malaquias 3 do 8 ao 10 versão Almeida Corrigida Fiel. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. A pessoa que não dá o dízimo deixa a porta aberta para o diabo entrar na sua vida. Nesse caso, não adianta orar, determinar, exigir, lutar ou mandar o mal ir embora. É preciso fechar essa porta, e o dízimo é uma das chaves. Deus não faz acepção de pessoas, não trata com diferença seus filhos. O problema é que não permitimos que o Espírito de Deus se revele a nós e nos dê o entendimento, mas, quando abrimos o coração para a palavra, o Senhor muda nossa vida por completo. Regiões celestiais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Deus deve ser exaltado porque nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Está escrito que Deus abençoou todas as pessoas com todo tipo de bênção. O versículo diz que as bênçãos estão nos lugares celestiais, então como as receber? Por meio da palavra de Deus, somente através da palavra descobrimos e tomamos posse de tudo o que Deus tem para nós. O Pai já disponibilizou as bênçãos, agora, temos que buscá-las na palavra do Senhor. Ao meditar na palavra, fique alerta e, quando Deus te abrir o entendimento, tome posse, reivindique aquilo que te pertence, diga ao diabo que você já conhece a verdade, e mande ele sair em nome de Jesus. Não basta somente querer, é preciso pagar o preço, buscar, assumir e receber o que é seu. A fé para prosperar. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. O Espírito Santo nos ensina a importância da fé. A maneira de agradar a Deus é ter fé na sua palavra e em seu poder para operar, mas o que é ter fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A fé é a plena convicção de que algo acontecerá porque nos pertence, mas onde adquirir fé? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É meditando nas Escrituras que receberemos fé, e não jejuns, orações e súplicas. Ao estudar a palavra com o coração aberto, o Senhor a revela e a fé enche o nosso espírito com a certeza de que aquela promessa nos pertence. Ao darmos ouvidos à palavra, o Senhor faz saltar aos nossos olhos algum versículo que gerará fé no coração.
Tudo vem de Deus. Deuteronômio 8, 17 e 18 versão Almeida Revista e Atualizada. E digas no teu coração, a minha força, e a fortaleza da minha mão, me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Sempre é Deus que os capacita a adquirir riquezas, não é o marketing nem a cultura acadêmica, é o Senhor que nos abençoa, por isso devemos mergulhar em sua palavra para descobrir suas promessas e confirmar a nossa aliança que, sob juramento, prometeu aos chamados pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 22 do 16 ao 18, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Temos direito às bênçãos. O juramento foi feito aos judeus, sendo assim, temos direito? Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Deus hoje quer nos abençoar muito. João 10, 35 e 36. Pois, se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Quando alguém vive e age de acordo com a palavra de Deus, é como se fosse o próprio Deus atuando, a pessoa não é Deus, continua sendo um ser humano e morrerá como tal. Salmo 82, 6 e 7 eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Em posse da palavra e com fé a pessoa tem autoridade e o poder legais do Senhor para operar em seu nome. Deus quer cumprir em sua vida o que prometeu a Abraão, todos que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador se tornam descendência de Abraão, filhos de Deus. 3 conselhos. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O primeiro grande conselho desse versículo é se alegrar na esperança. Deus disse que a prosperidade é seu dom, Deus concedeu todas as bênçãos, faz votos para nossa prosperidade e saúde, nos deu poder para adquirir riquezas, então nos alegraremos nessa esperança, devemos nos dirigir a Deus com alegria porque Ele prometeu nos prosperar. O segundo conselho é ser paciente na tribulação, paciência é um dom do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A paciência também é uma virtude para acrescentar a nossa fé, 2 Pedro 1,6 e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. A paciência é uma virtude que faz a pessoa suportar os males com resignação, mesmo quando humilhada ou desprezada. Há pessoas que não têm dinheiro para viver dignamente, a família então sofre privações. Meu irmão, na tribulação não se revolte nem desista do Senhor Jesus. Esse não é o plano de Deus para você. Seja paciente na tribulação e persevere na oração, com o mesmo propósito, firme na palavra. Se hoje você orar pela sua prosperidade, mas a situação aparentemente não mudar, não diga, Senhor, errei. O Senhor não quer que eu prospere, mas que eu fique dessa maneira. Não, não é essa a vontade de Deus. Você deve ser paciente, se mantenha firme e constante nessa oração e propósito. O terceiro conselho é perseverar em oração. A prosperidade é dom de Deus, a busque, a orar determine, persevere, mesmo quando vier uma voz infernal dizer que os prósperos não agradam a Deus, você nunca prosperará. Quando acontecer diga, não Satanás, você está amarrado em nome de Jesus, esse dom é meu por direito. Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. O segredo. Hebreus 12:1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus honra a sua palavra, então tirar todo o pensamento maligno de desistir e a incredulidade. A Bíblia diz que a prosperidade é dom de Deus, então devemos crer,
também deixemos o pecado. Quem é adúltero, ladrão, desonesto, falso, mentiroso, cheio de vícios, etc., não pode esperar receber de Deus a prosperidade, é preciso tomar uma decisão por seguir realmente a palavra de Deus. Deus não abençoa privilegiados, é preciso estar na palavra para que Deus possa agir. O segredo é deixar todo embaraço e pecado para correr com alegria, paciência e perseverança, sem incredulidade a carreira que nos está proposta, confessando que Deus nos abençoará em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos dará o dom da prosperidade. A lei perfeita da liberdade. Tiago 1:25 versão Almeida corrigida fiel, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui vemos porque algumas pessoas obtêm sucesso e outras não. O Senhor Jesus veio ao mundo e cumpriu toda a lei do Antigo Testamento, levando sobre ele todo o pecado da humanidade para que sobre nós reinasse a graça de Deus. O Evangelho é a lei perfeita da liberdade, não da escravidão, do pecado, da miséria, do ódio, mas da sublime libertação. Por isso é preciso atentar bem para o Evangelho. Em Tiago 1:25 vemos que preciso atentar bem, se manter firme e perseverar na palavra de Deus. Quem atenta bem e persevera é um ouvinte atento, que não se esquece do que a palavra diz. Então esse ouvinte se torna fazedor da obra. Irmão, não é Deus quem faz a obra, somos nós. Se não fizermos a obra do Senhor, Ele não a fará e ficaremos na derrota, aquém da bênção de Deus. Por fim, Tiago 1:25 nos mostra que quem cumpre todos os requisitos será bem-aventurado no seu feito. Creia agora. O Senhor Deus pôs esse estudo em suas mãos, você recebeu o entendimento de que a prosperidade é dom de Deus, a partir desse momento você sabe o que fazer, você pode começar a aproveitar o plano de Deus para seus filhos, e tem condições de se tornar um real participante da graça divina. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque a lei de vida, em Cristo Jesus livra da lei do pecado e da morte, Romanos 8:2. Você sabe que a prosperidade é um presente de Deus aos seus filhos, que a prosperidade não é pecado, e acima de todas as coisas Deus faz votos pela sua prosperidade. Agora, só depende de você se tornar uma pessoa próspera.